Oi pessoal, eu sou a Carol e hoje eu quero falar um pouco sobre a saga As Provações de Apolo, que eu estou lendo no momento com a minha amiga e eu terminei o primeiro livro, então eu queria falar sobre ele. Para quem não sabe, As Provações de Apolo é uma saga de 5 livros que o Rick Riordan escreveu, que se passa depois da saga dos Heróis do Olimpo. Nessa saga, a gente acompanha o Apolo junto com os seus amigos, dessa vez num corpo mortal, porque Zeus puniu ele e o transformou em mortal para conseguir pagar a penitência de ter ferrado com os oráculos na saga anterior por pura vaidade. E por conta disso, ele precisa, junto com os amigos, recuperar os oráculos que estão, na verdade, sob domínio de, obviamente, seres malignos, inclusive da sua arqui-inimiga, a Piton. O primeiro livro dessa saga é o Oráculo Oculto, e eu já posso começar falando que uma coisa que eu gostei muito dessa saga, que eu estou gostando, né, porque eu ainda estou lendo, estou no terceiro livro, é que a narrativa do Apollo ela é muito cativante, assim como a do Percy. Ela é uma narrativa incrível. O Apollo como personagem ele é muito bom. E outra coisa também que eu gosto é que as provações de Apollo elas lembram muito a questão de Percy Jackson e os Olimpianos na questão de enredo, de ser acontecimentos mais rápidos, não enrolar tanto. Diferentemente de O Sangue do Olimpo, né? Dos Heróis do Olimpo, que realmente tem muitas pessoas acaba não dando pra explorar quase nada, porque é muita gente pra se passar dentro do livro. São first person, só que eu acho que deveria ter sido terceira pessoa narrado esse livro, porque é muita gente narrando, são muitos capítulos, muita coisa acontecendo, e francamente eu reli a saga recentemente e já esqueci metade das coisas que aconteceram. Mas isso fica para outro vídeo, eu vou tentar trazer um pouco sobre todas as sagas. Hoje eu queria focar nas provações de Apolo, principalmente no primeiro livro. Continuando sobre as provações de Apolo, como eu comentei, é um livro que me cativou bastante. É um pouco saudosista, né? Um pouco nostálgico isso dele voltar com certos elementos, principalmente de humor, como era bastante no Percy Jackson e os Olimpianos. E os personagens são menos personagens trabalhados. O principal é o Apollo e a Meg, que é uma semideusa criança que ele encontra perambulando pelas ruas. Então, basicamente, são ele, os dois, né? Donos da missão, principais, tudo. Mas a gente tem aí os personagens secundários, e eu acho que isso é legal porque traz muito personagens, assim, interessantes, novos, mas também alguns que a gente tava com saudade. Por exemplo, o Léo, o Nico com o Will, no primeiro livro eles aparecem e é maravilhosa a parte deles. O Percy também aparece e eu acho maravilhoso todas as partes que ele aparece, inclusive todas as partes que ele aparece eu coloquei marcador. E como eu falei, por ser uma narrativa muito engraçada, eu fui anotando assim as partes que eu mais achei engraçada. Eu vou trazer um pouco aqui sobre elas, então cuidado que logo menos vai ter spoiler. E vamos falar um pouco então sobre os trechos desse livro. A primeira parte que eu coloquei um marcador é literalmente no capítulo 1 desse livro, quando o Apolo começa a descrever sobre os seus acontecimentos, e ele fala que ele cita, né, abre aspas, despejei minha ira contra Britney Spears no Video Music Awards de 2007. Eu acho hilário, assim, as coisas que o Rick sempre traz dessa questão de ter acontecimentos da vida real e ele introduzir os deuses como se eles fossem o causador disso. Eu acho muito engraçado. E francamente, a segunda marcação que eu achei muito engraçado também é porque o Apollo, nesse livro, ele tá como o nome, né, de um mortal chamado Lester Papadopoulos, e eu achei esse nome muito bom. Então, o segundo marcador vai para essa parte. O terceiro marcador vai sobre o Apollo tendo uma crise de estresse
quando ele pergunta: onde está meu tanquinho? Eu sempre tive tanquinho, eu nunca tive gordurinha na cintura. Nunca, em 4.000 anos. Ele está definitivamente frustrado porque o mortal que ele se transformou é um menino gordo e cheio de acne. Então ele fala que ele fica frustrado por conta disso, porque ele é o deus Apolo, que tem o tanquinho, que tem todas aquelas características dignas de inveja. Então, esse foi o terceiro marcador. O quarto marcador, como eu falei, é literalmente a parte inteira que o Percy aparece, que o Apolo vai atrás do Percy pela primeira vez e o Percy simplesmente abre a porta do apartamento e sai perguntando: por quê? Por quê? Perguntando pros deuses por que sempre ele é o coitado que se ferra, né, gente? O quinto marcador vai pra parte que o Apolo ele tá super sem graça, porque o Percy fez muita coisa por ele, mais do que precisava. E o Apolo não sabe o que fazer, então ele demora muito tempo pra perceber que no mínimo que ele pode fazer é agradecer, entendeu? Então eu achei um pouco engraçado esse fato dele ficar meio sem graça, porque nitidamente deuses não agradecem nada. O sexto marcador vai pra parte que o Apolo fala: você tem que me designar tarefas fáceis, como criar uma banda de rock, ou ficar à toa, curtir um ócio. Ficar à toa é uma boa pedida. Quando ele percebe que ele precisa obedecer a Meg, né, que é a semideusa, e ela quer ordenar ele pra ele ir atrás dos oráculos, e ele fala que não, que tarefas difíceis não é uma opção. O próximo marcador, essa parte é hilária, que é quando o a mãe de Meg se apresenta, né, como com um símbolo aparecendo no acampamento meio sangue. E a gente sabe que o símbolo de Deméter é aquele ramo dourado com a foice. E um garoto simplesmente grita: ela é comunista! Eu achei muito legal essa parte, gente. Então eu deixei o marcador aqui. E vamos para as próximas partes. A outra parte é quando ele vai até Meg e ele descreve: as filhas de Hermes recuaram como se eu fosse um encantador de serpentes. Achei essa reação agradável. Simplesmente porque eu achei engraçada essa parte, não tem muito comentário sobre ela. A próxima parte é o Apolo falando sobre Dédalo, que ele fala: nunca gostei de Dédalo. Aquele velho canalha não sabia quando parar. Eu sempre tinha que usar tecnologia mais avançada, fazer as atualizações mais recentes. Eu falei para ele não fazer esse negócio de labirinto perceptivo. A inteligência artificial vai nos destruir, cara. Tentei avisar, mas não, ele tinha que dar ao labirinto uma consciência malévola. O que eu achei hilário é sobre ele citar a inteligência artificial, porque a gente sabe que esse livro é muito antigo, já tem uns 7, 8 anos que tá aí, e mesmo assim eles já estão fazendo piadas com inteligências artificiais, então eu achei isso muito sagaz. E o fato do Apolo ter falado sobre o Dédalo também achei muito engraçado. A outra parte é que a Meg começa a perguntar sobre todos os acontecimentos que as pessoas estão citando dentro do acampamento, como a guerra contra o Cronos, as questões que aconteceram nos acontecimentos durante Heróis do Olimpo. E eu achei muito engraçado quando Apolo descreve: Meg, não podemos parar de explicar nada cada grande guerra para você. Luke Castellan era filho de Hermes, ele traiu o acampamento e se aliou aos titãs. Eles atacaram Nova York, foi uma batalha enorme, eu salvei o dia, etc. É muito engraçado, né, pelo fato da gente saber que o Apolo não salvou, ele meramente fez grandes aparições em Percy Jackson e os Olimpianos, mas é engraçado anyway. A outra parte é ele se descrevendo como um deus dramático, porque ele adora fazer sobre frases impactantes, mas geralmente as pessoas não se importam muito com as frases dele, então é muito engraçado todas essas partes. A próxima parte que eu marquei foi uma citação de Nero, foi uma parte que ele fala que o traje, meus amigos bárbaros são súditos leais da dinastia Juliana. E claro, são todos seus descendentes, Lorde Apolo. E aí Apolo fica extremamente desconcentrado, porque ele fica sobre o fato dos descendentes dele serem completamente loucos sanguinários. Então é um pouco engraçado essa parte, acabei marcando. Até pra eu tentar, marquei também pra eu lembrar, né, pra eu tentar entender a parte de toda a descendência de Apolo, porque a gente sabe que são
muitos fatos, assim, de árvores genealógicas e às vezes, eu fico um pouco perdida. A parte que eu também achei muito engraçada é quando o Will e o Nico aparecem, principalmente quando o Apollo fica meio assim, por conta do Nico e toda aquela questão de viagem das sombras que ele faz, tudo. E a outra grandíssima parte que eu marquei, obviamente, era quando ele fala: o final de semana chegara, Percy Jackson estava aqui. Porque, como sempre, eu preciso marcar as partes que o Percy aparece. Inclusive, para fechar de chave de ouro, eu coloco aqui a frase de Percy: você é Apollo, nós precisamos de você, você consegue fazer isso. Além do mais, se não conseguir, vou jogar você pessoalmente do alto do Empire State Building. Maravilhoso, né? E foi isso, gente. Essas foram as marcações que eu fiz no primeiro livro. Como eu falei, vocês devem ter percebido, eu gostei bastante desse livro. O segundo, eu também marquei muitas partes, é muito engraçado, mas eu confesso que não me prendeu tanto que nem o primeiro livro. Mas vou continuar lendo, porque é uma saga muito boa. O terceiro livro eu ainda estou no começo, então não sei falar muito sobre, mas eu vou tentar trazer mais algum vídeo sobre todas as sagas, na verdade, do Rick, que eu já li. E é isso, gente. Fiquem com esse vídeo e até a próxima. Tchau!